Bom dia, olá ouvinte das rádios Universitária FM e 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. A miopia é um dos diversos problemas de visão que podem aparecer ao longo de nossas vidas. Precisamos ter cuidado com os olhos, principalmente nas atividades em frente à tela, que exigem tanto da nossa visão. No Saúde é o tema de hoje, vamos falar sobre a miopia e os cuidados que devemos ter com os nossos olhos. Eu sou Ezio Flávio, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema, sobre miopia, vamos conversar com a oftalmologista e especialista em córnea, catarata e controle da miopia, Ana Catarina. Seja bem-vinda, Catarina. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, que hoje vai ser bom o debate. Vamos embora. E convidamos para a conversa também a oftalmologista e especialista em catarata, córnea e cirurgia refrativa, Roberta Ventura. Seja muito bem-vinda, Ventura. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, Enzio, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje vai ser bem legal o que a gente tem para trazer de novidades aí sobre essas questões relacionadas aos olhos. É isso aí, muito obrigado, viu? E eu gostaria de começar esse programa perguntando a Ana Catarina. O que é miopia, Ana? Pode nos dar essa introdução inicial, assim? Quais são as características da miopia? O que ela é? Vamos lá, então. Miopia, para começar assim, de uma forma assim, bem interessante, ela vem de uma palavra grega que quer dizer olho fechado. Por que isso? Porque as pessoas míopes, elas não conseguem enxergar de longe, e aí o que, é que elas fazem? Elas franzem assim a testa, diminui o olhinho para enxergar melhor. Então, isso é muito interessante porque muitas vezes na rua a gente consegue identificar, por exemplo, uma criança míope, quando a gente olha assim, a criança fez assim para enxergar, já sei, é míope. Eu não vou saber quanto grau, mas eu sei que é míope. E aí isso é uma coisa boa, porque os pais podem ver, os professores podem ver, na sala de aula, em algum local que você veja uma criança fazendo isso, e adulto também, viu, Enzo? Mas fazer isso para enxergar quer dizer miopia. Então, você me perguntou o que é miopia, é exatamente a dificuldade de enxergar à distância. Então, a gente quer enxergar melhor um ônibus, por exemplo, vindo, uma televisão, e a gente não consegue ler a legenda, a gente não consegue ver o nome do ônibus, e aí é que a gente precisa fazer um tratamento de correção dela. Mas a miopia basicamente é isso. Exatamente. Ó, curiosidades interessantes aí, né? E você pode explicar para a gente quais são os sintomas da miopia, assim, que a gente consegue perceber a princípio? Então, a criança vai ter dificuldade para longe, né? Então, se ela não consegue enxergar de longe, ela vai se aproximar do quadro, ela vai se aproximar do objeto que ela quer ver. Então, às vezes, a gente tem na sala de aula uma criança que ela não consegue sentar lá atrás, porque ela não consegue enxergar. Então, ela vem para frente e dali da frente ela consegue, porque normalmente a visão de perto, essa visão assim de cerca, é uma visão muito boa. Então, o míope, ele tem a dificuldade de longe, mas ele tem uma visão maravilhosa de perto. Então, tudo que é de pertinho e mais. Quanto mais perto, melhor às vezes, sabe? Então, quando você pega também uma criança ou um adulto que vê muito de pertinho, você sabe que ele é míope, né? Porque essa visão privilegiada de perto, o míope tem mais do que qualquer outra pessoa. E aí, miopia, ela acontece mais na criança jovem, e esse aqui é um grande ponto, é que antes a gente estava acostumado com um quadro em que a miopia ela começava mais na adolescência, e hoje, a gente vai falar sobre isso, ela tem aparecido cada vez em crianças menores, e é por isso que a gente precisa estar atenta, porque ela não dói, a criança não vai reclamar porque está doendo, porque o olho está vermelho, porque está incomodando alguma coisa, porque está desviando. Nada disso. Então, a miopia, ela basicamente, essencialmente, tem essa dificuldade para perto, para longe. É verdade, muito obrigado, Ana. E, Ventura, eu gostaria de perguntar uma coisa, porque assim, a gente descobre que tem a miopia, mas também tem outros tipos de miopia, né? Como a miopia progressiva. Você pode explicar pra gente qual é a diferença entre a miopia normal e a miopia progressiva?
Na verdade, a miopia, quando a gente chama de miopia progressiva, é aquela miopia que tem uma tendência a seguir aumentando, né? Como a Ana muito bem colocou, a miopia, ela acontece quando o paciente aperta muito os olhos, ele, na verdade, ele está tentando fazer aí, eliminar toda a área externa e fazer um buraquinho pequenininho que a gente chama de estenopeico, que aí, dessa forma, ela vai conseguir focar melhor. O olho da gente, ele é como uma máquina fotográfica. O músculo do olho, ele vai contrair e relaxar para que a gente consiga focar essas imagens. E ao contrair e relaxar, tá certo? Ele vai aumentando o seu diâmetro antero-posterior. Normalmente a gente tem esse aumento enquanto a gente está em fase de crescimento. Então, a maior parte dos pacientes vai ter a sua miopia estabilizada ali em torno dos 18, 20 anos. Mas com as mudanças dos hábitos de vida que a gente viu recentemente acontecerem na pandemia e tudo virou online, então a gente começou a ver adultos jovens que teoricamente deveriam estar com sua miopia estacionada aumentar um pouquinho. Isso é diferente de uma miopia degenerativa, que seria aí o que eu acredito a sua miopia progressiva. Essa miopia degenerativa, o tamanho do olho ele não para de crescer. Então ele vai sempre crescendo, crescendo, crescendo e essa miopia vai aumentando. Né? Às vezes o paciente chega aqui e diz, nossa, minha miopia é tão alta, e o paciente tem 5, 6, 7 graus de miopia. Mas existem pessoas que chegam a 20, 22 graus de miopia, tá certo? Então, o que é que faz essa miopia aumentar tanto? Dois fatores estão envolvidos no aumento da miopia. O primeiro deles, e o mais comum, é quando a gente aumenta o diâmetro do olho. E aí é que entra essa questão das crianças agora estarem ficando cada vez mais míopes de forma mais precoce. Porque elas estão focando muito de perto, elas mantêm o olhar para perto muito tempo, e aquela câmerazinha fotográfica, o músculozinho do olho que a gente tem, ele fica muito tempo tensionado. E quando ele tensiona, o olho, que é oval, vai esticando no sentido antero-posterior. Eu comprimo aqui, ele estica. Eu comprimo, ele estica. E isso faz o aumento, né, da miopia. E nós também temos a miopia, que é a outra miopia, que seria a miopia que ela aumenta de acordo com o aumento da curvatura da córnea do paciente, né? E aí eu não necessariamente tenho que ter evolução do tamanho do olho. Se esse paciente tem alguma doença na córnea que faz com que ela aumente a sua curvatura, tá certo? Aí ele também vai aumentar o índice do olho, aumentando assim a miopia. Então, quando a gente muda os hábitos de vida do ser humano e começa a usar muito a visão de perto, a gente facilita essa progressão da miopia e é onde a gente tem as grandes chaves atuais, né? Coisas que a gente não poderia fazer no passado, hoje a gente consegue trabalhar. Entendi. A senhora falou, inclusive, dos altos graus de miopia, né, como os 20 graus, mas quando a pessoa chega em 22 graus de miopia, ela ainda consegue enxergar algo sem óculos? Existe alguma diferença entre esses 22 graus e a cegueira? Veja, na verdade, um míope, tá certo? Um míope de 5 graus, tá certo? Se ele não tiver com óculos e nenhum outro tipo de correção, ele tem uma visão estimada de 2400, que a gente chama, tá certo? Na tabela que o oftalmologista usa para se guiar, e isso é considerado uma cegueira legal, tá certo? O míope, ele não é um cego legal porque ele tem uma doença passível de correção com óculos, lentes de contato ou cirurgia, tá certo? Mas a gente, nesse caso de 20, de 15, 18, 22 graus, sem óculos, ele vai enxergar aqui. É aquela pessoa que você vê com um papel e ela tá fazendo isso, ó, tá certo? Porque ela tem que trazer a imagem tão para perto do olho, porque esse olho é tão profundo dentro da caixa, um olho de tamanho médio, ele vai de 22 a 24 milímetros. Um olho muito grande, ele pode chegar a 30. Então, eu tenho que trazer a imagem que eu ia ver aqui, eu tenho que sair empurrando ela. Então, não é incomum a gente ver pacientes fechando um olho e fazendo assim. Inclusive, deixa eu só complementar aqui por uma curiosidade, eu já tive o máximo de grau que eu já consegui até hoje identificar, foram 32 graus. Como foi isso? Porque isso é interessante porque a nossa máquina, né, que é essa máquina que está atrás de mim aqui,
que a gente vê quanto é de grau que a pessoa tem, normalmente ela vai até uns 16, 18 graus, e a gente tem uns aparelhos que a gente acopla que ela pode ir até mais 6 graus. Mas, imagina, 32 é mais do que tudo isso. Então, esta é uma jovem que veio para mim, ela era considerada cega, porque ela ia para os oftalmologistas e ninguém conseguia passar óculos para ela, nenhum óculos melhorava, mas desde que não melhorava, porque a gente não tinha lente suficiente para ela. Aí foi quando eu achei, examinei, assim, sabe aquela coisa, intuição, eu digo, eu vou colocar. Aí eu pensei em colocar uma lente de contato, aí uma lente que a gente tem assim de 15 graus, com a lente de 15. E por cima fiz esse teste e a gente chegou nos 32 graus, ela viu tudo e foi aquela coisa, né? Eu digo, isso é raro, né? Graças a Deus é raro de acontecer, mas pode acontecer. E agora o controle da miopia vai ficar ainda mais raro de acontecer, né? Verdade. E ainda bem que conseguiu achar o grau dela, né? Graças a Deus. Ana, eu gostaria de perguntar uma coisa. Em questão de carga hereditária, isso existe na miopia? Você já nasce com ela? É passado geneticamente? Como é que funciona? Opa, isso é uma conversa muito interessante, porque a miopia, ela vem, a gente tem assim dois componentes, o componente genético, e aí eu vou falar um pouquinho sobre ele, e o componente fenótipo, que a gente chama, que é o meio ambiente, que aí também tem hoje, como a Roberta falou, um papel fundamental, porque a gente mudou os hábitos de vida, né? De alguns anos para cá, com o uso da tecnologia, com o uso de telas, a gente mudou muito o nosso comportamento. Mas o início, que é o genético, então é o que está no gene, é o que vem herdado de pai para filho. A miopia tem um componente genético, inclusive, muito forte. E aí os estudos mostram, claro, de forma geral, tá certo? Eu vou ser assim, mais minimalista no que eu vou falar aqui, mas imagine que a proporção é mais ou menos essa. Se uma criança tem um pai e uma mãe míopes, os dois são míopes, ela tem em torno de 50% de chance de ser míope. Mesmo que ela não fizesse nada, ela fizesse tudo certinho, tudo direitinho, ela tem 50%, metade da chance de ser míope. Se ela tem um pai ou uma mãe míope, um dos dois, não os dois, um dos dois míopes, ela tem em torno de 33% de chance de ser míope. E se ela não tem nenhum dos dois míopes, ela ainda assim, ainda tem em torno de um quarto, 25% de chance de ser míope. Ou seja, existe um fator genético, o fator genético é forte, e isso é uma coisa que a gente não tem como mudar, tá certo? Então, nós, médicos, essa herança a gente não tem como mudar. Mas existe o outro fator, que esse sim é o que a gente está aqui para conversar sobre isso hoje, é o fator da exposição, é o fator genético, é o fator do meio ambiente, de tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje, que este a gente consegue, de uma certa forma, controlar, ou tentar evitar que piore. Então, são esses dois fatores aqui. Entendi. Mas então, nesse caso, quando a pessoa tem essa herança já em sua genética, inevitavelmente ela vai vir a desenvolver a miopia. Exatamente. Então, por exemplo, ela tem um gene para miopia, ela vai ser míope. O que a gente pode fazer? Evitar que a miopia dela seja muito alta. Uma coisa é você ser míope de meio grau, de 1 grau, outra coisa é você ser míope de 6 graus. Entende? Então, por isso que a gente fala muito hoje, quando a gente faz um tratamento para miopia, tratamento de controle de progressão, que cada grau importa. Cada grau que eu consiga evitar que progrida, vai fazer diferença no futuro dessa criança, entendeu? Muitas vezes, um grau forte, ele traz não só doenças para o olho, mas ele também inviabiliza algumas profissões, por exemplo. Então, tem algumas situações na vida futura dessas crianças que poderão ser limitadas só pelo fato dela ser míope, entende? Então, quanto menos míope ela seja, melhor será. Essa questão de você controlar esse avanço da miopia
É muito importante que as pessoas entendam isso que a Ana falou, que cada grau conta, tá certo? Você imagine que o olho, ele é como um ovo, tá certo? E aí você tem a casca do ovo e você tem aquela pelezinha interna, né? Essa pelezinha, ela muitas vezes, né, ela não consegue crescer junto com a parte branca do olho, que seria a casca. Então, eu tenho uma área que está crescendo muito e tem uma área que está ficando esticada. E aí, muitas vezes, a gente entra em problemas quando o paciente tem mais de 4, 5 graus de miopia. Eu aumento muito as chances de complicações, que são complicações que podem levar esse paciente à cegueira. Então, assim, a miopia, ela não digamos assim, a cegueira, mas ela pode vir a ser a causa de uma pessoa ficar cega pelas complicações que ela oferece, né? Então, quando eu tenho esse olho que está crescendo muito e a parte da retina, que seria a pelezinha do ovo, não acompanhou esse crescimento, eu passo a ter os problemas relacionados à retina, como o descolamento de retina. O descolamento de retina, ele é uma condição grave, é uma urgência em oftalmologia, tá certo? Porque se a gente não conseguir colar essa retina novamente no lugar dela em pouco espaço de tempo, tá certo? Ou às vezes até mesmo que eu faça isso de forma rápida, em questão de horas, tá certo? Eu não consigo ainda que essas células, são células neuronais, então assim, eu não consigo que essas células voltem a ter a mesma participação na visão que elas tinham antes. E quando eu tenho um paciente automíope, que seria acima de 4, 5 graus, eu tenho também uma chance maior de desenvolver glaucoma. Então, de repente, eu estou diante de um paciente míope que tinha uma genética de miopia, que não fez o controle da miopia de forma adequada e tem uma genética de glaucoma também. De repente, essa pessoa vai chegar aos 40, 50 anos com diversos problemas que a gente poderia ter conseguido minimizar com esse controle do avanço da miopia, que são os tratamentos disponibilizados hoje, né? Hoje nós temos mais de um tratamento disponibilizado para desacelerar a miopia. Quando a gente fala em controle da miopia, a gente não está falando que o paciente vai usar um colírio ou vai usar um óculos ou uma lente que ele vai eliminar a miopia, mas que essa miopia vai deixar de avançar na mesma velocidade que ela avançava antes. Então, cada grau que eu economizo que esse paciente aumente, na verdade, eu estou trazendo para esse paciente o benefício de evitar doenças futuras, além de todas essas outras questões que a doutora Ana falou super bem. Imagine uma criança que tem habilidade para jogar futebol, ou uma menina que tem habilidade para ser bailarina, ou para jogar um basquete, um handebol. De repente, essa criança tem 4, 5 graus de miopia, esse adolescente, ele não vai poder mais jogar, entendeu? Ou ele vai para a lente de contato, ou ele não vai conseguir jogar. Quando eu começo o tratamento da miopia com crianças pequenas, eu posso fazer com que essa pessoa não chegue a esse grau. Inclusive, assim, só a título de curiosidade também, isso que a Roberta falou é bem interessante quando a gente fala assim, cada grau importa. Existem alguns trabalhos científicos que mostram uma correlação entre o grau da miopia e a incidência de algumas doenças do olho. Então, para a gente ter uma ideia, se uma criança tem 3 graus de miopia, 3 graus, ela tem 9 vezes mais chance de evoluir no futuro com um descolamento de retina. Tem 2 vezes mais chance de ter uma catarata, 2 vezes mais chance de ter um glaucoma, isso com 3 graus. Quando uma criança tem 6 graus de miopia, 3 graus a mais do que ela tinha, essa chance de descolamento de retina, ela já passa para 27%, 27 vezes mais chance do que antes, entendeu? Então, todas as estatísticas mostram que quanto maior o grau, um por um, quanto maior o grau, mais chances de ter problemas futuros. E esses problemas de saúde do olho, eles podem, como a gente falou no início, impactar definitivamente a vida da pessoa, né? Não só a vida social, mas principalmente a vida laboral. Então, pode ser limitante para várias coisas na vida dela, na profissão dela no futuro. E entrando nessa questão, inclusive, dos problemas e das coisas que podem acabar agravando a questão da miopia,
Eu gostaria de perguntar, Roberta, como o uso excessivo do celular acaba interferindo nesse agravamento? No caso, O microfone está mutado, Roberta. No caso, o uso excessivo do celular, ele faz com que aquela maquinazinha, o músculo do olho, fique contraído o tempo todo para que eu consiga visualizar o celular. E aí, com isso, eu estou o tempo todo estimulando o crescimento desse olho, porque quando eu faço um esforço visual para perto muito grande e por horas prolongadas, se eu estou em fase de crescimento, se é uma criança ou um adolescente, esse olho vai começar a crescer. Então, isso vale não só para o celular, tá certo? Como vale também para qualquer outro tipo de tecnologia que você use de perto, né? A gente vê muito hoje as pessoas transferindo a leitura para os e-books. Mas os e-books eles funcionam da mesma forma, eles também têm, e aí além o celular, os tablets, os eletrônicos, eles têm um outro problema, que além de aumentar a miopia em crianças e adolescentes, eles têm a liberação de luz azul. A luz azul, na verdade, ela está presente até na luz natural, tá certo? Mas a questão é o tipo de exposição e a proximidade que você está dessa exposição, né? E a gente tem aí essas tecnologias, a gente precisa usá-las com limite e principalmente usá-las ao nosso favor, né? Então, uma questão muito curiosa é que a gente hoje, quando vai supermercado, parquinho, você vê lá a criança, às vezes, no carrinho de bebê, com o celular na mão, entendeu? Hoje você tem alguns carrinhos de bebê que eles vêm com uma plataforma para você prender o tablet na frente do rosto da criança, né? Dessa forma os pais conseguem, ou as pessoas que estão cuidando dessas crianças, almoçar ou fazer. Veja, não é que a gente vai eliminar a tecnologia da vida das crianças, não, a tecnologia é necessária, mas a gente tem que usar ela com limites a nosso favor. E aí a gente precisa lembrar de uma regrinha básica. Crianças até 2 anos de idade não devem ter exposição alguma. Então, assim, até os 2 anos eu não deveria ter nenhum tipo de tecnologia ofertada para assistir desenhos e coisas do tipo, tablet, celular, essas coisas. Entre 3 e 5, 6 anos, a gente pode ter até aí 1 hora de tecnologia. A partir de 6 até os 10, 12 anos, 2 horas por dia. A partir dos 13 anos, a gente poderia passar entre 3 e 4 horas. Lembrando que essas tecnologias, elas têm influência não só na miopia, né? Elas têm influência também, a gente não sabe o quanto essa luz azul sendo emitida e direcionada à retina, o quanto isso pode causar de transtornos para o futuro, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha limites na utilização. E a gente, nesses limites, a gente precisa ofertar outras coisas, né? Não é também só proibir a tecnologia e dizer assim, ah, não pode televisão, não pode tablet, não pode celular. Veja, a exposição à luz solar, crianças que brincam ao ar livre por no mínimo 2 horas por dia, elas têm um fator de proteção, tá certo? Em relação ao aumento da miopia também. Gente, e aí deixa eu só complementar uma coisa que eu acho bem interessante. Quando a gente fala assim, ai mãe, imagina, hoje em dia você falar para uma mãe, para um pai, que antes dos 2 anos não pode ter tela, não pode. A mãe já vai olhar assim para mim como se fosse coitada, essa médica não está entendendo, mas é verdade. Então, ela vai dizer, ela não tem filhos. É verdade. Imagina que isso não sou eu, não é a doutora Roberta que está falando, são as sociedades, tanto de pediatria quanto de oftalmologia, vai dizer, não pode, é fato. Depois dos 2 até os 5 anos, 1 hora. E quando a gente fala 1 hora, não é 1 hora seguida, não. É 1 hora assim, pouquinho, aí nada, pouquinho, nada. Vai fazer com que a criança olhe outras coisas que não essa visão de perto. E quando a gente fala depois de 5 anos, 2 horas, também pouquinho, existe até uma coisa de que a gente, no máximo, deveria ficar 20 minutos na frente de uma tela. Isso para adulto também, viu? Para nós. Então, 20 minutos na frente de uma tela, aí dá um intervalozinho, olha pela janela, dá uma volta na sala, desconcentra a visão e depois volta de novo, entendeu? Mas a gente precisa dar esses intervalos.
Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu queria complementar, que a Roberta falou sobre outros aspectos que o uso de telas pode acarretar. Então, por exemplo, eu vi agora recente uma coisa muito curiosa, que é o peso da cabeça. Eu pelo menos nunca tinha parado para pensar que minha cabeça pesa. Claro que pesa. Quanto pesa? 4,5 kg é a média de uma cabeça pesando. Só que quando essa cabeça está na posição ereta, ela pesa 4,5 kg. Quando ela vai, à medida que ela vai inclinando, ela vai pesando mais por causa da gravidade. E isso faz com que uma pessoa que esteja assim, com esse nível de inclinação aqui, a cabeça passa a pesar 20 quilos. Então, imagine isso a nível futuro, estou falando futuro, mas daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, a quantidade de tensão que nós vamos ter aqui por causa disso. Então, a criança e o adulto que vai usar a tela tem que entender que ela não deve fazer esse movimento assim para baixar, ou seja, o mais longe do tórax possível. E outra coisa ainda, viu, Ezio, que é a distância da tela. Porque a gente diz assim, fica pouquinho, mas fica pouquinho, um pouquinho assim, quase engolindo o celular, não vale. Tem que ser uma distância de uns 30 centímetros, pelo menos, ou seja, um braço esticado. Então, senhores pais e tios e adultos de forma geral, que estejam ouvindo essa entrevista, quando verem alguma criança segurando o celular pertinho do rosto, por favor, peça para esticar o braço. Estica o braço, estica o braço. Meus sobrinhos todos e meus filhos já não aguentam mais, porque eu passo o dia inteiro, passo por eles, estica o braço, estica o braço. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Curioso, assim, né? Chega a ser cômicos, né? Você imaginar que algumas escolas na Ásia, hoje, eles têm um sistema que eles têm uma barreira na frente do tórax da criança, tá certo? Porque quando a criança se abaixa para se aproximar do papel, essa barreira bate e aí eles recebem tem uma plaquinha que dá uma pancada, entendeu? Ou faz um alisar. Aí a criança se lembra que tem que voltar para trás, né? Então, assim, por quê? Outra coisa é que esse estímulo da tecnologia e da visão de perto nos países asiáticos, ele é muito precoce, né? As crianças japonesas, elas começam a se alfabetizar perto dos 2 anos de idade. Esse excesso de estímulo do uso da visão de perto também favorece a miopia, né? Hoje a gente tem aí cerca de 70% da população japonesa, ela é míope antes dos 14 anos, né? Exatamente por causa desse estímulo, e aí o olho cresce de forma desordenada. O alerta da Organização Mundial de Saúde, né, muito vem se falando sobre miopia nesses últimos meses, porque a Organização Mundial de Saúde liberou alguns dados que são alarmantes, e ela chama o aumento da miopia, na atualidade, de epidemia da miopia. Né? Então, se você jogar hoje no Google o conjunto epidemia de miopia, você vai ver uma enormidade de informações que vão aparecer. Né? E em 2050, ou seja, no ano de 2050, né, daqui a 27 anos, nós vamos ter metade da população míope. Né? E dessa metade da população míope, 20% serão de altos míopes. E os altos míopes são aqueles que têm chance de ter risco de cegueira, de ter baixa de visão não corrigida, tá certo? Que não é possível de se corrigir, tá certo? Irreversível por doenças da miopia. Então você imagina aí que você vai ter 50% da população míope e 20% desse grupo, ou seja, 10% da população mundial, vão ser de pessoas que têm risco de ter algum déficit visual relacionado à miopia. E aí você pensa, não, mas isso é daqui a 27 anos. Mas essas pessoas são as crianças de hoje, são os adultos jovens de hoje, somos nós, entendeu? E ainda tem, viu? Agora que a Roberta me falou sobre essa questão assim, a nível mundial, é bem curioso que quando a gente vê a distribuição da miopia em vários países, a gente vê, como a Roberta falou, 80% das crianças são míopes nesses países que são mais tecnológicos há muito mais tempo que nós. Então, Japão, Coreia do Sul,
China, são países extremamente tecnológicos, então a criança tem acesso à tecnologia muito cedo. Então, esses países chega até 80% da população de criança míope, é muita coisa. E, curiosamente, aí se você olhar no mapa de distribuição da miopia no mundo, você imagina qual é, pelo menos eu digo assim, de uma forma geral, o continente que tem menos miopia? África. Por quê? Né? Quanto de acesso as crianças africanas têm de tecnologia quando comparadas aos outros continentes? Então, isso nitidamente mostra assim, a influência da nossa tecnologia em relação à miopia. E, inclusive, Catarina, como é que a gente pode fazer para limitar esse tempo de tela? E não só isso, assim, porque a gente está falando das crianças, mas nós, adultos, a gente trabalha o tempo inteiro com essas tecnologias. A gente de jornal mesmo, que é o meu curso, a gente está sempre ali com o celular para falar com gente, para escrever matéria. Então, assim, é um contato constante. E como é que a gente faz para poder... Quais são as alternativas que a gente tem para poder driblar esse agravamento sem ter que ter a opção de não trabalhar nunca mais? Que não Então, existe, né? essa opção não é opção, né? Essa coisa de dizer assim, ó, não usa, para adulto é impossível. Só que a gente precisa melhorar o que a gente faz, né? Melhorar a qualidade desse uso. Então, primeira coisa, uma coisa importante, inclusive, para os nossos jovens de uma forma geral, é melhorar a luminosidade da sala. A gente não pode ficar brincando, fazendo jogos, usando mídias sociais numa sala escura, e a gente vai ter toda a luminosidade do aparelho diretamente no olho. A gente deve melhorar. A luminância da sala, ela precisa ser boa. Segundo, essa questão que a gente acabou de falar aqui, que é dar intervalos. A cada 20 minutos, para um pouquinho, olha pela janela, vai dar uma volta na sala, porque melhora a sua postura também, circula melhor o sangue no corpo e tudo mais. E, então, dá intervalo, fazer pausas, distância, né? Então, não botar muito perto, botar mais longe, usar protetor de tela. Então, aquelas proteções de luz azul ajudam, não resolvem, mas ajuda, né? Então, são essas pequenas coisas que a gente pode fazer que podem diminuir esse problema. Além do que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é a parte de tratamento. Exatamente. Inclusive, já sei que minhas madrugadas já não vão poder mais ser com a luz apagada do quarto, hein? Já cancelei. Assim viu essa entrevista de hoje. E para você que nos acompanha aqui, o programa, hoje o Saúde é o Tema fala sobre miopia. Recebemos a oftalmologista e especialista em catarata, córnea e cirurgia refrativa, Roberta Ventura, e a oftalmologista e especialista em córnea, catarata e controle da miopia, Ana Catarina Delgado. É um prazer estar com vocês e muito obrigado novamente pela participação. Agora, Ventura, eu gostaria de perguntar, como é que finalmente chegando no Bora Ver, no tratamento, como é que é realizado o diagnóstico primeiramente da miopia? O diagnóstico da miopia, ele acontece no consultório médico, né? No consultório do oftalmologista, a gente vai usar, tá certo, um aparelho que é o chamado GRINS, que a maioria das pessoas, né, que foi um oftalmologista já teve acesso. Inclusive aquele aparelhozinho que a gente tá ali atrás, que tem aqueles duas placas brancas redondas cheias de microlentes, né? Ali é um conjunto de lentes onde a gente vai mexendo e aí a gente consegue calcular o grau do paciente, né? No caso, a depender da faixa etária, a gente precisa pingar um colírio para dilatar a pupila do paciente. Esse colírio ele tem o objetivo de paralisar o músculo, aquele músculozinho que quando a gente faz assim, o míope vê melhor. Então eu preciso paralisar esse músculo para que ele perca força naquele momento e eu consiga calcular então esse grau. Uma vez calculado o grau da miopia, encontrado o grau da miopia do paciente, esse exame ele também vai detectar astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, que é a vista cansada, né? E uma vez que a gente identifique o tipo de grau que esse paciente tem, que a gente conhece cientificamente como ametropia, aí sim a gente vai, a depender da idade do paciente, ofertar quais são as opções de correção desse grau. As opções de correção do grau, uma correção simples, que não seria com o intuito de desacelerar miopia ou desacelerar a evolução do grau,
a gente passa por todas as etapas. A gente tem o óculos, as lentes de contato e as cirurgias, né? Agora, no caso do controle da miopia, a gente tem hoje em dia duas tecnologias, tá certo, que fazem essa desaceleração, tá certo? Então, assim, no caso das lentes de óculos, a gente tem no Brasil hoje 4 marcas que oferecem o tratamento de controle da miopia, cada uma delas com seus benefícios, né? A gente tem uma ideia de que a gente tem uma que ela tem microlentes, e essa no mercado hoje vem sendo a nossa primeira alternativa, e com isso a gente desacelera o aumento da miopia do paciente. Para você ter ideia, uma criança ou adolescente, ela vai aumentar entre 0,5 e 0,75, podendo chegar a 1 grau por ano. Quando a gente lança mão dessas tecnologias de lentes de óculos especiais ou de lentes de contato especiais, tá certo? E aí lente de contato é um grande avanço nesse controle da miopia, porque a gente oferta para o paciente não apenas o controle da desaceleração do aumento da miopia, mas também a possibilidade de você ter a prática de esportes, né? Porque vira um ciclo vicioso, Ézio. Eu sou alta míope, eu não enxergo, eu tô de óculos, eu vou jogar queimado, eu vou jogar basquete, a bola, esporte com bola em quem usa óculos é um desafio, entendeu? Então, assim, aí eu já não sou, assim, eu não sou a criança que sou escolhida para jogar bola, não sou escolhido para o time de ninguém, porque quando a bola vem na direção do meu rosto, uma bola cortada de vôlei, uma coisa. Então, assim, no caso, tanto a gente vê adolescentes que tinham muito potencial para ser um bom esportista, e que aí a gente entra numa coisa muito mais abrangente, que essa conversa que está tão gostosa aqui, a gente poderia passar o resto do dia conversando, né? Porque a gente entra numa outra questão muito legal, que é a questão da melhora da socialização, né? Porque, e aí quando eu melhoro a socialização, eu melhoro o meu emocional. Quando eu melhoro o emocional, que é algo tão importante, né? Depois de tanto que se viveu, essas crianças ainda estão muito mexidas, esses adolescentes perderam muito na pandemia, né? E aí eu volto a ter aquela opção, né? E pelo outro lado, eu estou melhorando a minha saúde, porque a prática de esportes é essencial para a saúde, né? Para o bem-estar físico e mental do ser humano. Então, assim, o uso das lentes de contato, ela tem essa grande vantagem, né? Além do controle da desaceleração da miopia, uma paciente que use esse controle da miopia, ele vai ter a sua miopia reduzida de 0,75 em média de aumento ao ano para 0,12, 0,13, entendeu? Ou seja, eu estou economizando mais de meio grau por ano. Se a criança é míope aos 9 anos, tá certo? Eu, no mínimo, vou economizar a média de 4 a 5 graus. Se ele tiver 1, 2 graus de miopia aos 9 anos, hoje, inclusive, a gente tem uma tabela, que igual aquelas tabelinhas que o pediatra usa para mostrar a curva de crescimento e peso da criança, a gente tem hoje para miopia. Tá certo? Então, no consultório, a gente já mostra aos pais, olha, se seu filho não fizer nenhum tipo de controle de miopia, ele vai chegar aqui, ele vai ter 9, vai ter 7 graus de miopia no futuro, né? Inclusive, assim, isso é uma... A gente pode fazer uma continha rápida, só para a gente ter uma ideia de como é a progressão. Então, como a Roberta falou, normalmente a gente espera que em torno, vamos fazer uma conta mais arredondada, meio grau por ano a criança vai ter. Então, vamos imaginar uma criança com 8 anos e ela chegou hoje no meu consultório e foi detectada com 1 grau de miopia. Antigamente, isso eu estou falando antigamente, 2 anos atrás, eu não tinha outra alternativa a fazer que não fosse prescrever o óculos para ela e dizer assim, olha pai, olha mãe, seu filho tem miopia, vai precisar usar óculos e tem que voltar aqui todo ano para a gente fazer a revisão. E eu parava aí, porque eu não tinha nada para oferecer para evitar essa progressão. Mas a gente já sabia, os oftalmologistas já sabem, que esta criança, quando ela voltar no próximo ano, certamente ela não vai ter mais 1 grau, ela vai ter 1,5 graus, porque a cada ano estima-se, né, de uma forma geral, que a gente aumente meio grau. Isso significa, só para a gente fazer uma conta rápida, é uma criança de 8 anos hoje,
Quando ela tiver 18 anos, ou seja, 10 anos a mais, considerando que é meio grau por ano, ela vai ter 5 graus a mais, certo? Ou seja, então hoje ela tem 1 grau, daqui a 10 anos, com 18 anos, ela vai ter 6 graus, quer dizer, 1 grau dela, mais dos 5 que vai progredir. Ela vai cair naquela estatística que a gente falou logo no começo, de 27 vezes a chance de ter descolamento de retina, não sei quantas vezes a chance de ter catarata, de glaucoma, muito maior, entende? Então, é esse ponto que a gente quer chegar, é exatamente diminuir esse crescimento que a gente já sabe que vai existir. Então, aí é quando entra esses novos tratamentos, né, que como a Roberta falou, o óculos, ele tem essa função de evitar o crescimento, a lente de contato também, e aí a gente entra, assim, mais especificamente, por exemplo, na lente de contato gelatinosa, que é a lente molinha, porque às vezes os pais dizem assim, mas meu Deus, lente de contato para meu filho, uma criança, a gente sempre tem essa ideia de que é perigoso, né? Lente de contato em criança, não, deixa crescer mais. Mas essa lente é uma lente especial, é uma lente específica para a criança, feita, desenhada para a criança. Por quê? Essa lente, primeiro de tudo, do ponto de vista de segurança, só para tranquilizar todo mundo, essa é uma lente que ela tem uso único, ela, de fato, ela é descartável. Ou seja, a criança, quando ela adquire o tratamento, ela tem 720 lentes, porque são 360 dias no ano e são 2 olhos, normalmente com graus diferentes. Então, ela vai chegar, vai com uma caixinha com 720. Cada lente é para um dia. Então, ela não precisa de higienezinha, de caixinha, de produto, nada disso. Então, a mãe ou o pai vai colocar a lente quando ela acordar, coloca a lente na criança, a criança passa o dia inteiro livre, podendo praticar esportes, vai para a escola, vive a vida normal, até a noite. Quando for a noite, ela toma, vai chegar em casa, janta, tá, vai tomar banho, tira a lente, joga no lixo. Então, a lente ela não é reutilizada. E aí, no dia seguinte, ela vai usar um parzinho novo. Então, daí já melhora muito do ponto de vista de segurança. Mas, principalmente, assim, só para a gente ter uma ideia de como a gente está, de uma certa forma, atrasado em relação ao resto do mundo, países na Europa, esse estudo especificamente com essa lente que eu estou falando, ele foi realizado hoje, tem 7 anos desse estudo. Então, para vocês verem o seguinte, como é que foi no passado, né? Quando começou, no ano 0, as crianças foram divididas em grupos. Todas as crianças elas tinham um olho que tinha esta lente de teste de controle de miopia e o outro olho uma lente de contato normal. Então, ao longo do tempo, essas crianças eram avaliadas. E aí, o que aconteceu? As crianças que tinham, depois de 3 anos, as crianças que tinham a lente de controle da miopia reduziram muito a chance de ter aumentado, ou seja, não aumentou tanto. E as outras crianças que receberam as lentes normais, elas tiveram uma miopia altíssima, assim, uma crescente de miopia. Foi tão assustador essa diferença que os pesquisadores identificaram que não era ético continuar desse jeito, porque a gente estaria beneficiando algumas crianças e não beneficiando outras. E então, a partir daí, do 3º ano, todos os olhos receberam a lente que é essa lente de controle. E essa lente já vem sendo usada há 7 anos nas pessoas, né, e no mundo afora. E agora, recente, nós estamos falando de meses, é que a gente chegou com elas aqui em Recife. Então, é de fato uma novidade, é de fato uma coisa que a gente precisa conversar sobre isso. Claro, cada criança, cada caso é um caso, e como a Roberta falou, a gente tem várias opções de tratamento, tem o óculos, tem a lente, tem o colírio, tem a autoceratologia, mas cada um vai se adaptar a uma específica, dependendo do perfil, mas alguma coisa a gente precisa fazer. Não dá para a gente continuar como 2 anos atrás, esperando, sentadinha aqui na cadeira, que a miopia aumente, sem nem sequer dizer aos pais desse risco, entende? A gente não pode ter esse bloqueio, né? Verdade, a gente tem que denunciar. Opa, pode falar. Essa questão da ortoceratologia que a Aninha comentou é muito interessante também. A ortoceratologia, ela, há alguns anos atrás, muitos anos atrás,
ela foi desenvolvida, né? E não ganhou muita força no mercado por diversas questões. Nenhuma das questões eram relacionadas a questões de resultados ou de complicações, não era isso. Mas hoje ela volta com força total para ajudar essas crianças, porque a ortoceratologia, hoje a gente tem 3 opções, basicamente, de controle da miopia, né? Uma delas é uma lente de óculos específica para isso, tá certo? Que tem várias, são 1009 microlentes na mesma lente. E aí a gente tem, então, cria-se um foco da imagem. Eu não permito o foco do próprio olho de se mexer, então eu não tenho essa contração, né, do músculo, porque eu jogo a imagem para frente por causa dessas microlentes. Elas não são visíveis a olho nu, né? Então a criança não vai chegar na escola com um óculos assustador, tá certo? E aí a gente tem as lentes de contato. E quando a gente fala em lente de contato em criança, os pais se assustam, né? Mas a lente de contato, ela tem esse ganho que é um ganho fantástico, de ganho de socialização, onde você vai ganhar a socialização, vai ganhar o esporte e vai ganhar o controle da miopia. E dentro das lentes de contato, a gente tem 2 modalidades. A gente tem a lente de contato de descarte diário, que é essa que a gente coloca de manhã no olho. Eu tenho aqui crianças de 7 anos que estão colocando as lentes sozinhos. Tá certo? Como eu tenho crianças de 9 anos que os pais colocam as lentes. Tirar as lentes, todos eles conseguem tirar no fim do dia, sabe? É muito simples. Mas alguns não, né, ainda estão em treinamento, ou preferem, os pais preferem colocar, enfim. É como uma supervisão de escovar os dentes, que os pais fazem todos os dias, ou pelo menos deveriam fazer aos seus filhos, né? Então, assim, a gente tem essa vantagem. E a outra opção de lente de contato é uma lente de contato que a gente chama de lente pijama, tá certo? Porque ela é conhecida, é a ortoceratologia, que a gente usa popularmente falando, olha, essa é a lente pijama. Porque, na verdade, a gente vai colocar essa lente na hora que a criança for dormir, tá certo? E essa lente, ela vai causar uma mudança na curvatura da córnea do paciente, fazendo com que, durante o dia seguinte, quando eu de manhã tirar a lente de contato, essa criança vai passar o dia enxergando. E isso também pode ser usado em adultos, né? Ana pode complementar aí, que eu sei que é um caminho, é uma área que Ana ama de coração e se apaixona, entendeu? E os pacientes ficam ainda mais encantados, porque veja, aqueles pacientes que trabalham, aí às vezes o paciente diz, não, mas eu sou professor de natação, eu vou ficar o dia todo com a lente no olho dentro da piscina. Tem a lente pijama para isso. Não, mas eu trabalho em obra, é muita poeira durante o dia. A lente pijama está aí para isso. Então, assim, hoje a gente não tem mais como dizer que os tratamentos de controle da miopia não são para todas as pessoas, tá certo? É claro que a gente tem questões de acessibilidade, enfim, tem as questões que envolvem o custo. Mas fala um pouquinho para a gente, Ana, dessa lente pijama. Eu sou fã. Oi. Ana, antes de comentar sobre esse assunto, inclusive, é porque a gente já está encaminhando para o final do programa, por causa do nosso tempo, eu gostaria de perguntar para a Roberta, na verdade, sobre, porque a gente já está falando sobre soluções, né, sobre formas de tratar, e existe a cirurgia refrativa, né? Que é a famosa cirurgia laser, né? Quais são os casos em que essa cirurgia é recomendada? E os graus dos olhos após a cirurgia pode voltar a aumentar, seja pelo uso excessivo de celular ou por qualquer adversidade? Veja, a cirurgia refrativa, ela já existe no mercado há mais de várias décadas, né? E a gente teve várias evoluções ao longo dessas décadas, né? Hoje a gente usa lasers que são de micropulsos. Então, eles fazem um sistemas em velcro no olho, que eles fazem pulsozinhos de laser tão pequenininhos que ele não provoca mais o aquecimento da córnea. E uma coisa muito interessante, Ézio, é que, na verdade, não existe grau que eu possa tratar no laser. Existe paciente que pode ser submetido a uma cirurgia refrativa. O que isso diz? Isso diz que eu tenho pacientes de 2, 3, 4 graus que não têm indicação de fazer a cirurgia porque eles têm alguma questão que envolva a anatomia do olho deles e que isso mostra para a gente na avaliação pré-operatória que esse olho não é o candidato ideal, não é o olho ideal para essa cirurgia. E a gente tem pacientes com 10, 12, 14 graus de miopia que podem fazer a cirurgia refrativa, porque o olho tem condições ideais para que a gente trate esse grau todo. Hoje a cirurgia refrativa também, ela não trata só a miopia, ela trata a miopia, ela trata astigmatismo, ela trata a hipermetropia,
Ela trata a presbiopia, inclusive a vista cansada, é uma grande dúvida dos pacientes, porque eles acham que a vista cansada não pode ser tratada com a cirurgia, quando na verdade ela é tratável com a cirurgia, sim. O laser, ele vai ser o mesmo em todos os graus, tá certo? O que muda é a quantidade de laser que vai ser feita e a forma como esse laser vai deixar a córnea no pós-operatório. Então, eu tenho aí a cirurgia onde eu vou modelar essa córnea. A cirurgia refrativa nada mais é do que uma remodelagem da córnea, onde eu vou fazer com que a imagem bata onde ela tem que bater. Eu vou ou aumentar a curvatura da córnea, fazendo com que a imagem se feche, ou eu vou diminuir essa curvatura, empurrando a imagem mais para trás no olho. A gente tem basicamente 3 tipos de cirurgia, tá certo? A gente tem a cirurgia de PRK, que é a cirurgia onde a gente tem uma raspagem da superfície do olho e aplica-se o laser, tá certo? Eu tenho a cirurgia de LASIK, que é a mais popular, né? Porque ela tem uma recuperação muito rápida. Então, o paciente já sai da sala enxergando melhor, em torno de 2 a 6 horas ele já está bem estável, né? Mas ainda ganha visão nos dias seguintes, que é onde eu vou levantar uma tampinha. Se você imaginar o olho como uma laranja, a gente vai levantar uma tampinha, aplicar o laser que trata o grau e devolver essa tampinha. E aí essa tampinha eu posso levantar ela com uma lâmina pré-setada, própria para isso, chamada de microcerátomo, ou com um laser, tá certo? Seria basicamente você comparar aí a relação de você operar um apêndice por vídeo ou abrindo a barriga, tá certo? Os dois vão atingir o meu objetivo final, que é curar o paciente desse apêndice, mas a recuperação de um ou de outro vai ser mais rápida, né? E aí, a cirurgia refrativa, com o pré-operatório, os exames hoje, eles avaliam muito bem a córnea do paciente. E isso gera uma facilidade muito grande para a gente determinar quem são os pacientes que têm indicação e aqueles que podem ter um retorno do grau, tá certo? E quando a gente fala em retorno do grau após uma cirurgia refrativa, na grande maioria das vezes, isso é um grau mínimo, tá certo? E às vezes você pensa, um paciente com 5, 6, 8 graus de miopia, ele não sabe o que é enxergar sem um óculos. Se ele ficar com 0,50, então o objetivo da cirurgia não é zerar o grau. Zerar o grau é uma consequência, né? O objetivo que a gente busca na cirurgia refrativa, na verdade, é a independência dos óculos. E aí o controle da miopia me ajuda a estar na cirurgia refrativa, porque quanto maior o grau, mais eu preciso de condições ideais desse olho para conseguir fazer essa cirurgia. Então, quando eu tenho uma miopia menor, eu tenho mais margem para trabalhar essa miopia. Entendi. E obrigado. E, Ana, eu queria te perguntar, antes da gente encerrar, que temos só mais 5 minutos, usar um colírio ou óculos de descanso pode evitar a miopia? E como é que coçar os olhos pode aumentar o grau? Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Claro, vamos lá. Primeiro, em relação ao colírio. Hoje, a gente tem um colírio chamado atropina, que em algumas situações, claro, sempre visto e indicado por um médico oftalmologista, em algumas situações, este colírio, ele pode retardar o crescimento da miopia. Então, tem algumas crianças que vão sim se beneficiar com o colírio. Inclusive, às vezes, a gente precisa de usar o colírio e do óculos ou da lente de contato dessas de controle de miopia, as duas juntas. Porque às vezes a gente não consegue só com vamos dizer, das armas que a gente tem. Agora, em relação ao coçar os olhos, gente, é muito importante. Se a gente pudesse dizer assim, uma coisa aqui para você sair daqui dessa uma horinha que a gente teve junto nunca deixe criança coçar os olhos. Adultos também não devem, mas quando a gente coça os olhos, está provado cientificamente que a gente pode desenvolver alterações na curva da córnea, quer dizer, na curva do olho. O atrito faz com que a gente possa, inclusive, ter doenças como ceratocone, que podem levar até a necessidade de um transplante. Então, hoje, a gente sabe que ninguém, o olho humano não é feito para coçar. Então, ninguém coça os olhos. E aí, só para complementar ainda uma coisa, que vai além de todos os tipos de tratamento que a gente conversou aqui, desde óculos, de lente de contato, da ortoceratologia, que abrindo parênteses, eu amo, que eu brinco dizendo que é uma lente mágica, né? Como é que é uma lente? Você coloca no olho, dorme.
tira do olho, abre e tá vendo tudo, é mágica, mas ela funciona. E ainda do colírio, ou seja, essas 4 formas de tratamento que a gente conversou aqui hoje, além delas, existe uma que qualquer pessoa, todos, independente da idade, independente da condição social, independente do poder aquisitivo, deve fazer a partir de hoje. Todos, exposição à luz solar. Então, hoje, a gente sabe que quando a gente está diante do sol, não é para ficar olhando para o sol, mas é para expor, ou seja, é caminhar à luz do sol, é correr, é brincar, é jogar bola, é ir para a praia, ir para um parque, fazer atividades ao ar livre e, mais ainda, de dia no sol. Existe uma liberação de várias coisas dentro do nosso organismo, inclusive a dopamina, que é um hormônio que está diretamente relacionado ao crescimento do olho, que a gente já falou no começo, e, portanto, como ele inibe esse crescimento, ele também vai inibir a progressão da miopia. Então, fica a dica, levem suas crianças para se expor à luz solar. E o ideal, assim, preconizado, é que 2 horas por dia de exposição à luz solar. Claro, é a mesma coisa, não precisa ser direto, mas a criança tem que sair daquele quarto, sair daquela casa, daquele apartamento e ir brincar ou ir fazer alguma atividade ao ar livre. E se lembrem, não é acumular as 2 horas por dia e deixar o menino no domingo de 6 da manhã e 6 da noite exposto, não. Tudo relacionado aos olhos precisa ser paulatino. Então, quando eu digo que precisa se expor menos tempo aos celulares, mas que chega a uma idade onde eu posso expor por 3 horas, 2 horas, não é para ficar direto, né? Como a Ana comentou, é para a gente ter intervalos. E essa questão da luz solar, a mesma coisa, né? Eu preciso de todo dia isso. Então, o corpo humano, ele vive um ciclo circadiano, né? Então, não adianta eu eliminar e nos outros dias ficar trancado ali, que eu não vou ter a liberação dos hormônios que eu preciso. Vamos tomar um solzinho, né, gente? A gente precisa, mas também vamos tomar um solzinho, ó, num controle certinho, tá bom? Bom, a gente está chegando no final do programa. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês e principalmente de Roberta Ventura, que falou agora sobre a questão do sol, e também de Ana Catarina Delgado. Muito obrigado por vocês, pela participação de vocês duas. E eu gostaria de perguntar se vocês querem dar uma palavrinha final ou alguma recomendação. Gostaria de divulgar o trabalho de vocês. Fiquem à vontade. Então, eu vou falar o seguinte: a gente está, assim, com muito orgulho de ter trazido aqui para Recife esse controle de miopia, né? Porque a ideia, assim, quando a gente vai muito para congresso, a gente vê todos os oftalmologistas conversando sobre isso, as aulas, debates, mesas redondas falando sobre isso. E a gente não vê que a população, ela sabe disso. E aí, a gente, conversando entre a gente diz assim, parece que a gente tem uma informaçãozinha privilegiada, ou seja, a gente sabe disso, a gente tem como prever, mas a gente não tem como atingir a sociedade. Então, foi aí quando a gente teve essa ideia de fazer um centro de referência no controle da miopia, que nada mais é do que a gente ter todas as alternativas que a gente comentou rapidamente aqui para as crianças míopes. Então, hoje, nossa clínica, que é formada por 9 especialistas, né, 9 oftalmologistas, todos eles compraram a ideia, entenderam a necessidade disso, e a gente está aqui realmente assim para tirar dúvidas, para esclarecer, né, que às vezes os pais chegam assim e dizem, nossa, mas como funciona? E a ideia é essa, é que a gente dissemine, né, sejamos pequenas formiguinhas para avisar as pessoas que a gente hoje já tem um tratamento que a gente não tinha há alguns anos atrás. Então, isso é uma coisa muito nova, é uma coisa que a gente precisa realmente de divulgação, né, de que as pessoas falem sobre isso, porque só assim a gente vai conseguir atingir o maior número de crianças possível. E a gente tem aí também a outra novidade, né, que nós somos do Grupo Oftalmo, né, eu e Ana, e o Grupo Oftalmo nós temos 2 unidades, uma na Zona Sul, que é a Oftalmo Zona Sul, tá certo? Que fica na Avenida Antônio de Góes, número 275, e temos também nossa unidade recém-inaugurada, né, estamos aí com 6 meses, que fica na Zona Norte. Então, a gente tanto atende aos pacientes da Zona Norte como os da Zona Sul. A unidade da Zona Norte fica na Avenida Agamenon Magalhães, no EBC, tá certo? Ali um pouquinho para frente da Medical.
né? E vocês conseguem acessar nossas informações aí pelo 2102-0999. E se lembrem de cuidar dos olhos, porque os olhos são a janela do corpo. E se a gente tem uma limitação visual que poderia ser evitada, a gente passa a ter diversos outros problemas associados à mobilidade, a questões emocionais. 85% do contato do ser humano quando ele nasce se dá através dos olhos. Né? É através dos olhos que a gente identifica formas, figuras, imagens, é através dos olhos que a gente vê os buracos, né? É através dos olhos que a gente vê as flores também, né? Então, que a gente possa disseminar aí cada vez coisas melhores aí através dos nossos olhos. É isso, vamos se cuidar, hein, gente? Muito obrigado, esse é o Roberto Ventura. Muito obrigado, Ana Catarina. O programa de hoje, o Saúde é o tema de hoje, falou sobre miopia e contou com a participação de Roberta, da oftalmologista especialista em catarata, córnea e cirurgia refrativa, Roberta Ventura, e da oftalmologista e especialista em córnea, catarata e controle da miopia, Ana Catarina Delgado. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, o programa de hoje foi muito especial, e agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou até o fim do programa. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço, viu? O Saúde ao Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Ézio Flávio, e William Araújo, sob orientação da professora Paula Reis. A gravação foi William Araújo e edição de podcast vai contar comigo, Ézio Flávio. Tchau e até o próximo programa. Tchau, tchau.